Querido irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos nos concentrar nos capítulos 4 e 5 no livro de Juízes. Por isso, como nós sempre falamos, a nossa sugestão é que você faça a leitura prévia destes capítulos antes de dar prosseguimento ao desenvolvimento do nosso estudo bíblico. Então, se for necessário, pare o vídeo agora, pause o vídeo e leia os capítulos 4 e 5 de Juízes e logo após retorne para que a gente possa caminhar juntos, então, destacando algumas nuances aí deste texto. Como sempre sugerimos também, pegue papel, caneta para fazer anotações, anotar possíveis dúvidas que surgirem ao longo do caminho, para que elas possam ser compartilhadas e a gente, de alguma maneira, possa conversar um pouco mais sobre o que nós estamos falando hoje aqui. Então, capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes é o nosso tema de hoje. Muito bem. Bom, a primeira coisa a ser destacada é que o capítulo 4 e o capítulo 5 são duas narrativas de uma mesma história, né? Então nós vamos acompanhar um novo ciclo acontecendo na história de Israel e ela vai ser contada, este novo ciclo vai ser contado no capítulo 4 e no capítulo 5, só que de maneiras diferentes, né? O capítulo 4 ele se propõe a ser uma narrativa mais histórica, cronológica, que está muito mais preocupado em narrar a cronologia dos fatos, como eles se sucederam, né? E o capítulo 5 é uma leitura teológica do mesmo assunto, né? Então, enquanto o capítulo 4 se preocupa em narrar todo esse ciclo destes novos juízes, ou desta nova juíza, né, que nós vamos conhecer já já. O capítulo 4 faz essa narrativa cronológica, na maneira como os fatos acontecem. O capítulo 5 vai olhar para este mesmo fato e vai refletir sobre Deus. É uma reflexão teológica sobre o mesmo fato. De maneira que nós encontramos aspectos desta história, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5. Você vai perceber que existem circunstâncias desta história que aparecem no capítulo 4 e não aparecem no capítulo 5. E circunstâncias dessa história que aparecem no capítulo 5, mas não aparecem no capítulo 4. E o motivo disto é, como nós falamos anteriormente, é que cada capítulo desse tem um propósito diferente. Um quis narrar a cronologia, o outro quis fazer uma reflexão teológica sobre o que aconteceu. Então, vamos olhar para, naturalmente, o capítulo 4 e começar a destacar aí algumas questões. A primeira delas, nós já começamos a nos acostumar de que todo novo ciclo começa com a morte do juiz anterior e o povo novamente fazendo o que era mal perante o Senhor, né? Então, o versículo 1 do capítulo 4 de Juízes vai nos dizer: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Eude, você deve lembrar, foi o último juiz que nós estudamos a história. E aí o novo ciclo começa na medida em que o povo faz o que é mal perante o Senhor. Vale lembrar que toda vez que o texto fala que o povo está fazendo o que é mal perante o Senhor, ele está intrinsecamente dizendo que o povo voltou à idolatria. O povo voltou a adorar outros ídolos, voltou a lidar com os deuses cananeus, e, portanto, vai entrar novamente naquele processo onde o Senhor haverá de disciplinar o seu povo para que eles voltem a olhar para Deus,
reconhecer o seu amor, a sua graça, eles se lembrem da aliança que Deus fez com o povo, que eles também fizeram com Deus. Então, a narrativa sempre começa desta perspectiva, né? O povo voltando a fazer o que era mal perante o Senhor. Versículo 2 vai nos mostrar, então, qual será o líder cananeu que vai, de alguma maneira, oprimir Israel, significando a disciplina de Deus, né? Então, o versículo 2 vai nos apresentar não um, mas dois personagens, né? E estes dois personagens, primeiro é o Jabim, rei de Canaã, e depois ele vai nos apresentar o Sísera, que era o comandante do exército, né? Então, a primeira coisa que vale destacar aqui é que se Israel tivesse feito a sua parte e obedecido a Deus e tivesse expulsado os cananeus da sua terra, não haveria rei cananeu em Canaã. O povo estaria habitando plenamente toda a terra. Então, o fato de Jabim existir e se consolidar enquanto rei é um efeito colateral da desobediência do povo de Deus lá atrás, né? Então, Jabim é o grande líder dos cananeus que vai oferecer, vai fazer com que Israel seja duramente oprimido. E ele tem um homem de confiança, um homem que é como se fosse uma espécie de ferramenta nas suas mãos, que é o Sísera, né? Esse nome Sísera não é muito comum entre os cananeus e nem mesmo entre os hebreus, né? Então, alguns teólogos e historiadores trabalham a ideia de que provavelmente o Sísera tenha sido alguém vindo dos chamados povos do mar, onde os filisteus são os grandes representantes destes povos. Mas, ainda, como volta e meia nós falamos aqui, isso aí fica no campo da especulação, já que a gente não tem um texto dizendo claramente que, de fato, Sísera era um filisteu e tudo mais. Os indícios que levam estes teólogos e historiadores a pensar acerca disso é porque os filisteus são reconhecidamente um povo militar, pessoas que dominam estratégias militares, e historicamente também os filisteus são os primeiros a dominarem técnica de manuseio de ferro, né? E você vai ver aqui na história que, conforme diz o versículo 3, que o clamor do povo de Israel se dá por conta da opressão vinda de Jabim e mais especificamente de Sísera, que era o comandante do exército. E o versículo 3 vai dizer que o Jabim, ele era o rei, né? Tinha 900 carros de ferro, né? Então, pelo fato de os filisteus estarem atrelados ao manuseio do ferro, você deve lembrar naturalmente a história de Davi e Golias. Você lembra que Golias é apresentado, né, como alguém que está fortemente armado, preparado para enfrentar Davi, e Davi, que vem de Israel, tentam até colocar uma armadura em Davi, ele não se dá muito bem com ela e ele prefere atacar o gigante Golias, né, sem nenhum tipo de armadura, apenas com aquela funda e tendo algumas pedras. E nesse exemplo nós vemos aí a diferença entre os que moravam em Israel e os filisteus, que já vinham fortemente preparados, armados para a guerra. Então o texto aqui nos mostra que o Jabim, rei de Canaã, tinha ao seu dispor 900 carros de ferro. Não é a primeira vez que essa referência aparece. Se você lembrar lá dos primeiros estudos que nós tivemos aqui, já havia, essa citação já havia aparecido, né, em Juízes. Então, isso fazia com que a opressão que Israel estava sofrendo nas mãos de Jabim e mais especificamente de Sísera fosse a opressão mais ferrenha até aqui.
né? Então, levando em consideração aí o que as pessoas sofreram na mão de Cussan-Risataim, que foi o primeiro rei vencido por Otiniel, levando em consideração o sofrimento que foi imposto por Eglon, né? E que depois Eglon foi vencido pelo Eude. Agora o Jabim inaugura um novo capítulo na história de Israel no que tange ao sofrimento, e é o capítulo mais duro até então, é a parte mais difícil, é a parte mais pesada de todo, levando em consideração todo outro contexto de sofrimento, né? E então, por conta disso, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O versículo 3 também vai nos deixar claro de que o período em que esse sofrimento durou foi de cerca de 20 anos. Né? Então, durante 20 anos, eles estiveram debaixo dessa opressão pesada imposta por Jabim e Sísera. Então, passado este tempo, eles clamam ao Senhor, mantendo sempre aquele padrão que nós vimos até agora. E aí, a partir do versículo 4, nós vamos começar a ver algumas características do novo juiz, ou melhor dizendo, da nova juíza, né? E que são contrastadas em relação aos outros juízes, e nós vemos então algumas diferenças. A primeira, nós já antecipamos aqui, é que Deus agora resolve levantar uma juíza. Em toda a história dos juízes, Débora é a única representante feminina, né? É a única mulher chamada por Deus para ser juíza. O versículo 4 vai então narrar algumas características dela, né? Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então, entre as características de Débora, antes dela ser chamada de juíza, ela é chamada de profetisa, né? E profetisa aqui significa aquela pessoa que, de alguma maneira, é como se ela emprestasse a sua boca a Deus. Ela conhece os oráculos de Deus, ela conhece os mandamentos, conhece a lei de Deus e, portanto, ela é alguém que se detém ao trabalho de proclamar às pessoas, de falar às pessoas acerca da lei de Deus. E é por isso que a tarefa de profetizar, neste sentido aqui, juntamente com a tarefa de julgar, como vai dizer o verso 4 ainda, né? Julgava a Israel naquele tempo, são tarefas que praticamente se complementavam, né? Então, é para deixar claro que o julgamento que Débora faz não é um julgamento da sua própria cabeça, dos seus próprios valores, mas que o julgamento que ela o faz como profetisa de Deus, ou seja, ela faz julgamentos segundo os oráculos de Deus, segundo a lei de Deus e não segundo o que ela pensa. Bom, vale lembrar que a profetisa ou o profeta também, ele tem a capacidade dada por Deus de antecipar algumas questões relativas ao futuro, mas isso não significa adivinhação. A adivinhação está ligada ao trato da sorte, né? O adivinho tenta sugerir o que será o futuro, mas não é completamente garantido. E é uma questão que está muito atrelada à sorte, à questão de sorte, às vezes a jogos de azar, inclusive, mas a profecia ela tem um aspecto de antecipação. E essa antecipação não é jogada à sorte, não é uma predição pura e simplesmente a partir de um achismo, mas é algo revelado por Deus, algo dado por Deus. E você vai ver daqui a pouquinho que a Débora exerce esta função de antecipar algo que vai acontecer. Então, nós somos apresentados aí a Débora, profetisa, que julga Israel, ou seja, as pessoas vão até ela levando as suas questões e ela, segundo os oráculos de Deus, segundo a lei de Deus, julga a estes casos e diz o que é certo. E o versículo 5 vai falar sobre isso, sobre o fato de que
As pessoas iam até Débora, procuravam para que o julgamento dela pudesse nortear as suas vidas, né? Então, a partir do versículo 6, nós seremos introduzidos a um novo personagem aqui nessa história, que também será muito proeminente, terá uma função muito ativa em toda essa história de libertação neste ciclo, que é o Baraque, filho de Abinoão, está lá no versículo 6, né? E a Débora manda chamar o Baraque e começa a fazer a ele uma pergunta, né? Lá no versículo 6 nós lemos o seguinte: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então, esses dois versos que nós lemos aqui são uma convocação militar. Então, aqui temos mais um aspecto que diferencia a Débora dos outros juízes que foram levantados até agora, que ela não assume esta tarefa militar. Ela chama o Baraque e pede para que ele, o texto inclusive é escrito, parece que ela está dando um puxão de orelha nele, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui é uma convocação militar para que o Baraque tome a frente desta liderança militar para atacar o Sísera e assim Israel poder experimentar um novo período de libertação, né? Então, vamos olhando aí as características diferentes da Débora em relação aos outros. Primeiro, né? Ela é uma mulher, a única mulher juíza. Segundo, o chamado dela parece um pouco diferente, porque tanto no caso de Otiniel quanto no caso de Eude, primeiro eles são levantados para libertar o povo e depois eles passam a julgar o povo. Quando nós falamos de julgar, é isso, de ser essa referência diante do povo de qual é a vontade de Deus. Então, primeiro eles libertam, depois eles julgam. A Débora é diferente. Primeiro ela já havia sido levantada por Deus para julgar e agora ela está sendo chamada para libertar. Ela também não vai sozinha, não tem nada no texto que diga que ela está abrindo mão do seu chamado ou querendo transferir para o Baraque. Não tem nada no texto dizendo que ela está impedida de fazer isso. Então ela chama o Baraque, muito provavelmente por ele ser algum tipo de liderança na área militar, onde ela reconhece que ele teria esse direcionamento muito melhor desenvolvido do que ela. E ela, naturalmente, não abre mão deste papel. Tanto que, no versículo 8, o Baraque responde para ela de que ele só vai cumprir esta missão se ela for junto. E a gente se questiona também por que esta fala. Parece que o Baraque está amedrontado, né, de cumprir esta missão. Mas nós podemos olhar para esta mesma situação de uma outra perspectiva, né? A Débora, por já há algum tempo estar julgando a Israel, já ser reconhecidamente uma profetisa, ela, portanto, se consolida como alguém que está perto de Deus, alguém que é próxima de Deus. Então, ter Débora junto consigo significa efetivamente ter materializado ali a presença de Deus, a voz de Deus, já que ela era profetisa, né? E o profeta, como falamos, é aquele que empresta a sua boca a Deus. Então, o Baraque aceita ir para a guerra, mas ele não quer ir para a guerra sem saber que os conselhos de Deus estarão próximos a ele. E aí, a resposta da Débora vem no versículo 9, né, de que ela confirma que vai
E aí, para cumprir a sua função profética, ela já antecipa para o Baraque que ele não terá a honra do fechamento desta batalha. Ou seja, a pessoa, as pessoas que estão envolvidas ali naquela história, cuja vitória será decretada pela morte delas, né? O Baraque não terá proeminência. E aí o verso 9 vai narrar esta profecia da Débora. Ela diz o seguinte: ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, agora é a parte que nós entramos nas questões da ação desta guerra. Mas antes de entrarmos nas ações desta guerra, o versículo 11 parece meio deslocado. Ele vai trazer uma informação que agora parece não fazer muito sentido, mas que daqui a pouco, alguns versículos à frente, o versículo 11 vai fazer todo sentido. E diz, né? Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Hobab, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Então, o versículo 11 está aqui simplesmente para dizer que o Éber, este queneu, que está ali entre os povos de Israel, que tomaram posse da Terra Prometida, no momento da guerra, o Éber se afastou. Então, o versículo 11 está simplesmente dizendo isso. O Éber, o queneu, ele resolveu montar suas tendas em outro lugar. Ele se afastou. Vai vir uma convocação geral para a guerra, né? O exército de Israel precisa se preparar, mas o Éber resolveu se afastar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele novamente. O fato é que agora vai entrar a narrativa da guerra, e você já deve ter percebido também que os textos do Antigo Testamento, especialmente os textos de Juízes, às vezes, quando estão falando sobre a guerra, eles são pesados, eles tratam dessa temática, às vezes, com riqueza de detalhes. Se você olhar o texto de Juízes, ele parece um roteiro de filme de guerra mesmo, né? Preparando especialmente os pormenores ali dos momentos mais tensos das batalhas. Você deve ter percebido no último texto que nós estudamos, na semana passada, né, quando o texto dá riqueza de detalhes da maneira como Eude matou Eglon. Né? E agora nós vamos ter também contato com um texto onde nós vamos encontrar novas riquezas de detalhes. Você deve lembrar que um texto ele é preservado para que a história que está sendo narrada ali, ela seja o mais, não simplesmente crível possível, mas que as pessoas que tomarem contato com essa história, que elas tenham a compreensão de quão duro foi aquele momento. Então, os textos bíblicos, eles procuram retratar a dureza da guerra, a dureza dos momentos que eles estavam vivendo. Então, uma coisa seria dizer e narrar assim, então a Débora apareceu, o Baraque foi junto com ela, e aí eles venceram ao exército de Jabim e foram felizes para sempre. A Bíblia não narra a história de Hollywood. Então, ela quer mostrar, quer deixar registrado a dureza, o quanto a guerra é sangrenta, né? E por isso nós às vezes temos contato com essa riqueza de detalhes. Né? Então, a partir do verso 12, nós entramos de fato no momento da ação, no momento de tensão desta guerra. O versículo 12 vai nos informar que o Sísera tomou conhecimento de que Baraque estava formando o exército e estava se preparando para a guerra. E aí, quando ele toma conhecimento disso, o verso 13 vai nos dizer então
que ele convoca a sua força máxima, né? Ele manda preparar os 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, todo o exército. Então, ele não tem nem essa coisa de querer saber como eles estão vindo e tudo mais. Ele já puxa força máxima para tentar neutralizar a inventiva militar do Baraque. Então, todos os 900 carros de ferro são mobilizados juntamente com o exército para enfrentar o exército que vem liderado por Débora e Baraque. E aí, no versículo 14, mais uma vez, nós vamos ver a liderança de Débora aflorar, né? Ela vai até Baraque, o líder militar, e diz o verso 14: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Então aqui tem a primeira referência teológica interessantíssima e que vai ser alvo de reflexão, especialmente do capítulo 5, que é este detalhe dessa convocação de Débora a Baraque, é aquele momento em que parece que ela está, de alguma maneira, dando palavras de encorajamento para que ele vá à guerra. E aí a Débora faz questão de destacar que o Senhor saiu adiante dele, Baraque, né? Ela faz isso na forma de pergunta. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? O que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo o seguinte: olha, o caminho que nós percorremos da nossa casa até aqui e o caminho que nós temos a percorrer nesta batalha contra os cananeus, esse caminho não é percorrido somente por nós, mas o próprio Deus está percorrendo conosco. Então a Débora está mostrando claramente que é o Senhor quem vai adiante deles. Eles não estão percorrendo esse caminho sozinhos, eles não estão sozinhos nessa batalha. Tem alguém que vai adiante, tem alguém que está realmente liderando essa batalha. Débora reconhecendo o seguinte: no final das contas, a líder não sou eu, a líder não é você, existe um Deus que vai adiante de você, né? E o versículo 15 vai deixar claro isso, porque aí nós pulamos já efetivamente para o resultado dessa primeira parte, né, da batalha. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Então, veja que o texto narrado vai falar que a vitória é acreditada ao Senhor. Não foi Baraque, nem Débora, nem o exército, mas foi o Senhor quem derrotou a Sísera, aos carros de ferro e a todo o exército dos cananeus, de maneira que o finalzinho do verso 15 mostra que essa história ainda não acabou, porque o Sísera conseguiu saltar do carro e fugir a pé, e na verdade não apenas ele, mas uma outra parte do exército também parece entrar em rota de fuga, né? E aí o verso 16 vai mostrar que o Baraque continua correndo atrás, né, perseguindo os carros e os exércitos, até que efetivamente todos sejam eliminados, todos sejam mortos, com exceção do Sísera, que mais uma vez consegue escapar. Então, veja como a situação ela vai afunilando, né? Então, primeiro está o exército completo de Sísera, 900 carros, mas todo o exército. E aí o Senhor derrota essa primeira inventiva militar, um grupo ainda consegue fugir, Baraque segue atrás, elimina todo o exército e o Sísera consegue fugir mais uma vez. E aí entra os pormenores ou os detalhes, né, dessa história, dessa parte final aí do Sísera. Porque o texto vai mostrar que o Sísera fugiu a pé, e no caminho ele encontra uma tenda de uma mulher chamada Jael. O versículo 17 vai dizer: porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu,
porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Aqui no versículo 17, nós entendemos o motivo pelo qual Éber sai da sua casa e monta as suas tendas num outro lugar e não participa dessa convocação militar feita por Baraque. Porque Éber, mesmo sendo um queneu, já havia se aliado ao rei Jabim. E, naturalmente, pensava que se Israel tentasse qualquer coisa contra o rei Jabim, não conseguiria. Né? Então, Éber é esta figura que já está tão tomado pela idolatria dos cananeus que ele já confia muito mais na força dos cananeus do que na força do Deus de Israel. Né? Então, quando o Sísera encontra a tenda de Éber, né, ele vai sabendo que ali é um território seguro, é um lugar seguro para ele se esconder. E quando ele chega lá, ele não encontra Éber, ele encontra Jael, a mulher de Éber. E aí o verso 18 começa a narrativa de que a Jael vai ao encontro dele e o convida para entrar, né? Pede para ele descansar. Ele pede água, né? Conforme o texto vai passando, lá no verso 19, ele pede água e a Jael dá leite, né? Ou seja, o texto vai mostrar que a Jael trata o Sísera muito bem, né? De maneira que ele se sente cada vez mais confortável. Tão confortável ao ponto de descansar. O texto diz que a Jael deu leite a ele de beber e o cobriu. Né? Então ele está em casa, ele está seguro, né? Já está com aquele sentimento de que conseguiu escapar, precisa parar um pouco e daqui a pouco ele vai ter que pensar como retomar. Imagino que essa fosse o pensamento, o raciocínio do Sísera, né? Só que aí o texto vai nos dizer que no momento em que ele dorme um pouco, vai tirar um cochilo lá, ele no verso 20 ainda dá instruções, né? Que se alguém perguntar por ele, para dizer que não tem ninguém lá e tudo mais. E aí o verso 21 diz que a mulher de Éber pega uma estaca da tenda e, juntamente com um martelo, e aproveita que o Jael está dormindo e simplesmente crava na cabeça do Sísera, né? E aí o final do verso 21 é o final lógico, né? E foi assim que ele morreu. O texto, como nós falamos, né? O texto traz aí riqueza de detalhes da Jael pegando a estaca, um martelo e cravando a estaca na cabeça do Sísera. O que é interessante aqui, nesse sentido? De que a Jael usa instrumentos que são muito peculiares para as mulheres, porque naquele tempo era comum que as mulheres fossem as responsáveis por armar e organizar a tenda, né? Então, o contexto é muito de guerra, os homens estavam muito mais voltados para a guerra, para a segurança, e a mulher estava muito mais voltada para a manutenção do lar. De maneira que quem fazia todo o trabalho para montar a tenda era a mulher. Então, a estaca e o martelo eram um objeto familiar, era um objeto comum de uso das mulheres, e talvez isso explique a opção de Jael na hora de pensar em como matar o Sísera, ela utilizar objetos que ela está acostumada a utilizar, né? Então é assim que o Sísera morre e cumpre-se então a profecia da Débora, aquilo que ela havia antecipado, de que o Sísera morreria pelas mãos de uma mulher. Após esse momento, Jael vai ao encontro do Baraque e diz a ele: olha, vem aqui para você ver o Sísera, né?
E o Baraque, o texto parece dar a nós aquela sensação de que, como ela não conta num primeiro momento que Císara está morto, só chama o Baraque para ver o Císara, onde ele estava, né? A sensação que dá é de que o Baraque estava com toda a gana do mundo para ele mesmo acabar com o Císara, e aí quando ele chega lá na tenda, ele se defronta com o general, o comandante do exército de Jabim, morto, né? Os versos 23 e 24, então, vão encerrar o capítulo 4, mostrando, né, que, mais uma vez, dando o crédito da vitória a Deus. Verso 23 vai dizer: e assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então, a humilhação de Jabim começa com a morte do Císara. E o verso 24 vai depois dizer que cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, primeiro morre o Císara, e isso já começa a ser a sua humilhação. Depois, ainda, os filhos de Israel continuam a atacar até que chega a hora de Jabim. Bom, o que é interessante aqui nesse final da narrativa? Você deve lembrar que nas narrativas anteriores, tanto no caso de Otiniel quanto no caso de Eude, quando chegava esse momento em que, né, o rei cananeu era morto e tudo mais, ou seja, acabou o ataque militar, aí sempre vinha assim: e o povo ficou tantos anos em paz, né? O povo ficou 40 anos em paz, o povo ficou 80 anos em paz. Mas aqui no final do capítulo 4 não aparece isso, né? Então é justamente para dar a nós a ideia de que esta narrativa cronológica, que se preocupa com os fatos da batalha e tudo mais, ela não encerra essa história, né? Não dá para pensar o capítulo 4 sem o capítulo 5. Então, assim, nós entramos no capítulo 5, que vai fazer esta leitura teológica de toda esta ação, de todo este momento que foi narrado cronologicamente no capítulo 4. Então, aqui a preocupação é olhar para este mesmo fato e pensar em Deus, e o que Deus fez, como ele conduziu essa história. Então, nosso objetivo aqui no capítulo 5 vai ser olhar para este texto e perceber apenas algumas nuances que estão descritas aqui e que não estão descritas no capítulo 4. Né? Então, o capítulo 5 é este cântico, e quando a gente fala de cântico, não estamos falando simplesmente de uma música, mas nós estamos falando desta reflexão sobre quem é Deus, o que ele fez, o que ele faz, onde ele estava em toda essa história. Uma coisa que você percebe quando lê o capítulo 5 em relação ao capítulo 4 é do quanto Deus é exaltado, né? No capítulo 4, o nome de Deus é pouco citado, ele aparece pouco, em 3 ou 4 versículos, né? Os nossos olhares são muito mais levados a se concentrarem no fervor da batalha. Então, o que Císara fez, o que Baraque fez e tudo mais, e aí no final ele dá o crédito de que aquela vitória seria de Deus e tudo mais, mas Deus é pouco citado no capítulo 4, ainda que ele lá também tenha a proeminência, né? Agora, no capítulo 5 nós vemos isso muito fortemente, porque o cântico de Débora é como se fosse uma espécie de convite para que todas as pessoas olhassem para esta situação, lembrassem desta situação e glorificassem a Deus, bendizessem o nome do Senhor por tudo aquilo que ele havia feito, né? Então, o capítulo 5, versos 1, 2, vai dizer: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor,
salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O verso 4 vai mais uma vez mostrar este Deus guerreiro, este Deus general, né? Diz o verso 4, saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Bom, o que a Débora está falando? Primeiro, ela está falando sobre este Deus, sobre este Senhor que marcha junto com o seu povo, que guerreia junto com o seu povo. Esse Deus, ele é tão poderoso que as armas que ele usa para enfrentar os inimigos são inclusive a própria natureza. Então aqui nós temos o exército de Císera com 900 carros de ferro e nós temos o exército de Deus formado pelos homens de Israel e também pela chuva e pelo tremor da terra, né? Então, aqui chuva e tremor da terra são como se fossem duas armas que o próprio Deus utilizou contra o exército inimigo, né? O exército de Císera. Então, essas foram as armas que Deus usou. Imagina Deus usando chuva contra carros de ferro. Então, isso muito provavelmente foi o fim, né? Se você imaginar aquele terreno, né? Um terreno muito acidentado, você imagina o que é tentar manobrar carros de ferro com a tecnologia da época, chovendo muito, terra tremendo, ou seja, toda a estratégia militar de Císera foi por água abaixo, né? O versículo 7 do capítulo 5 de Juízes que nós lemos, nós vemos que Débora se vê como alguém que foi levantada por mãe em Israel, né? E essa imagem é uma imagem muito bonita, uma figura muito bonita, porque a mãe é aquela que ama, cuida e protege do seu filho, apesar dos erros que eles cometem, né? Então Débora não está passando a mão na cabeça dos israelitas, não. Tanto que o verso 8 vai dizer qual foi o motivo da guerra, né? Primeiro ela diz que ela foi levantada por mãe em Israel. E aí no verso 8 diz assim, olha, escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Então aqui é um resuminho do que foi o início da situação, né? Eles escolheram outros deuses, isso naturalmente significaria o início da guerra, né? Ao passo que Israel, mesmo tendo 40.000, não tinha escudo e não tinha lança. É nesse contexto que Débora se vê levantada como mãe em Israel. Outra coisa interessante da gente perceber também é que no verso 15 nós vamos ver que algumas tribos que foram convocadas por Baraque, elas não atenderam a esta solicitação, né? Então, do verso 15 ao verso 17, nós vemos que a tribo de Ruben, a tribo de Gileade, a tribo de Dan e a tribo de Asser não atenderam a esta convocação. E isso mostra o quanto o povo ainda estava dividido entre crer em Deus e não confiar o suficiente para seguirem na guerra. Então, o restante do capítulo 5, ele vai narrando como se deu esta vitória, né? E ele traz trabalha alguns detalhes que o capítulo 4 não trabalhou e vai inclusive falar da morte do Císera. No verso 28 nós temos uma cena interessante, né? Começa uma narrativa onde a mãe do Císera é apresentada se questionando do motivo por que ele está demorando tanto, né? E aí no verso 29 nós vemos o seguinte: as mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesmo respondia. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Císera, estofos de várias cores,
estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Bom, no verso 29, quando nós vemos o João Ferreira de Almeida traduzir por as mais sábias das suas damas, né? O João Ferreira de Almeida pegou leve aqui na tradução de damas, porque a tradução literal do termo original em hebraico seria algo muito mais como devassa. Esta mulher que responde à mãe do Císera é alguém que foi prostituída por ele, né? E a resposta dela é que ele está demorando porque ele deve estar violentando as mulheres do povo que ele venceu, né? Então aqui nós somos apresentados a esta face do Císara, de que ele não era apenas um comandante do exército, alguém muito bem preparado militarmente, mas que quando vencia a guerra ele costumava violentar as mulheres dos povos vencidos, né? E algumas eram escravizadas por ele, né? Viravam verdadeiras escravas sexuais, se tornavam objetos. Bom, então uma ironia pesada aqui dessa história é de que o homem que usava as mulheres como um objeto, na verdade, foi morto por um objeto que as mulheres costumavam utilizar, né? Então, é dessa maneira que o Císara morre, e o finalzinho do verso, né, do capítulo 5, na verdade, vai falar sobre isso. A mãe está se questionando por que ele não volta, por que ele não chega. A sua escrava diz, ele deve estar se divertindo, deve estar violentando as mulheres, dividindo as mulheres com os outros homens do exército, né? E é isso que ela espera que aconteça. Contudo, nós já sabemos, nós já fomos apresentados ao destino do Císara. E aí, os versos 31 e 32 vão, do Cântico de Débora, vão nos dizer qual é o destino de todos aqueles que são inimigos de Deus. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Então, no Cântico, Débora fez mostrou estes dois lados, né? Aqueles que se colocam como inimigos de Deus haverão de perecer. Aqueles que amam a Deus haverão de viver, haverão de brilhar como o sol, né? É a imagem que ela coloca para nós aqui no verso 31. E aí, no verso 32, então, aparece o tempo em que o povo de Israel ficou em paz, dando a nós, então, a certeza de que, de fato, este ciclo, a narrativa deste ciclo está concluída, né? Então, o verso 32 vai dizer, e a terra ficou em paz 40 anos. E assim a gente termina a narrativa, olhando aí alguns detalhes dessa história. Bom, então o capítulo 5 é a releitura de tudo aquilo que Deus havia feito, mas de uma perspectiva teológica, né? A história do povo a partir da perspectiva de Deus e não da perspectiva da guerra, dos acontecimentos da guerra. Então, algumas coisas para a gente notar aqui, perceber, antes de partirmos para a reflexão. Bom, o texto destaca 3 personagens, 2 mulheres e um homem, né? Débora e Jael, as mulheres, Baraque, o homem. Os 3 apresentam suas limitações e ou imperfeições, né? Então, a Débora é profetisa e juíza, mas ela não consegue liderar um exército. O Baraque é um líder militar, mas ele só lidera se a Débora for junto com ele. Ele, de alguma maneira, é renitente, né? A Jael, ela, diferente do seu marido Éber, ela se mantém fiel a Deus, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para o fato de que a Jael mentiu, né, para poder matar o Císara. E isso
mostra para nós algumas perspectivas, né? A primeira delas é de que Deus também usa as nossas imperfeições. E quando nós falamos isso, de maneira alguma nós estamos falando que Deus se compactua com as nossas imperfeições. Né? Vamos pegar aqui o caso da Jael, por exemplo, que comete uma falha moral, né? Que é a mentira. Então, porque era propósito de Deus que o Císara fosse morto e que assim Israel pudesse ser liberto, isso não significa que Deus aprova a mentira de Jael. Né? Então, só que, apesar da mentira de Jael, Deus, na sua multiforme sabedoria e graça, consegue fazer com que aquilo que efetivamente traria problemas, consegue fazer com que isto também não fuja dos seus santos propósitos, sem que Deus passe a mão na cabeça de Jael e dizer, não, eu entendi, foi por uma boa causa. Com Deus não tem essa situação de fins que justificam os meios. Né? Mas ele, o próprio Deus, dono do universo, governador de todas as coisas, ele consegue, apesar das imperfeições das pessoas, transformar aquilo em bênção. Né? E é exatamente por isso que a Débora faz questão de deixar claro no seu cântico que o grande responsável pela vitória de Israel é o próprio Deus. Né? Não é Débora com as suas palavras de encorajamento, não é Jael com a sua mentira e a sua firmeza na hora de cravar a estaca na cabeça do Císara, não é Baraque e as suas ideias militares, mas é o próprio Deus. A glória é de Deus, a honra deve ser toda devotada a Deus. Ele é o grande vencedor dessa história, certo? E assim como o Senhor foi retratado como o único capaz de vencer aquela batalha, a Bíblia também nos apresenta a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, o único capaz de vencer a morte, de gerar paz na nossa relação com Deus e nos encaminhar para a vida eterna. Então, mais uma vez, os juízes falhos e limitados apontam para o juiz perfeito, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Bom, algumas reflexões podem ser feitas, eu quero propor pelo menos 3 para essa nossa conversa aqui. A primeira, bom, o Baraque não abre mão da presença da Débora, né? Não por ela ser uma líder militar, mas por ela representar a presença de Deus, o conselho de Deus. Né? Assim, ele está de alguma maneira, ainda que renitente, mas ele também está querendo dizer que ele não é capaz e ele não quer fazer nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta que a gente se faz diante disso você tem essa preocupação de, na hora que toma decisões ou que precisa tomar decisões, na hora de fazer escolhas, você tem esta preocupação de querer contar com o conselho de Deus, de buscar saber qual é a vontade de Deus? Bom, de alguma maneira, esse é uma reflexão possível a partir desta atitude de Baraque. Né? Eu acho que vale a pena nós fazermos este questionamento. Parece que às vezes Deus fica muito restrito a um ambiente religioso, né? A igreja, espaço físico, e aí nós vamos para o nosso dia a dia, inúmeras decisões temos a tomar, e parece que Deus fica um pouco distante disso. Então a gente precisa se questionar se nós temos essa preocupação de buscar a vontade de Deus em toda e qualquer decisão que nós precisamos tomar. Um outro assunto interessante da gente conversar: como é que você costuma fazer a leitura da sua vida? Como Juízes 4 ou Juízes 5? Juízes 4 faz uma leitura a partir dos acontecimentos.
Juízes 5 faz uma leitura a partir da perspectiva de Deus. Como que você costuma fazer a leitura da sua vida? Eu arrisco dizer que muitos de nós, às vezes, por conta da correria da vida, estamos completamente tomados com a visão dos acontecimentos. Mas é importante a gente olhar para a nossa história e perceber que tem um Deus que vai adiante de nós, né? Conforme nós lemos no texto bíblico. Um Deus que participa das guerras que nós estamos envolvidos e que Ele é o grande responsável pela vitória, né? Então, essa é também uma reflexão importante. Como que nós fazemos a leitura da nossa vida? A partir das circunstâncias dela, como em Juízes 4, ou a partir da perspectiva de Deus, conforme narrado em Juízes 5. Uma terceira e última proposta de reflexão para essa nossa conversa aqui. Você já parou para pensar que Deus nos usa apesar das nossas imperfeições? E quantas vezes nós utilizamos as nossas imperfeições para dizer a Deus que nós não estamos preparados para fazer algo em nome dEle, que nós não estamos preparados para nos comprometermos com o serviço do seu reino, e falamos isso porque nos vemos falhos, imperfeitos, enfim. Veja que Deus usou imperfeições de Débora, de Baraque e de Jael. Então, será que você pode não estar entrando nesse ritmo de usar as suas imperfeições como desculpa para não servir a Deus? Essa é também uma importante reflexão a ser feita. Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui hoje e espero que você crie ainda maiores expectativas para as próximas narrativas, porque está chegando aí uma história um pouco mais longa, que é a história de Gedeão, com muitas nuances, e nós esperamos que você tenha aproveitado bastante hoje para criar expectativas e continuar no nosso estudo bíblico. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima.